Boa noite. Eu fiquei muito feliz ao retornar à Oriflama. Quando, saindo da rodovia, peguei um dos acessos à cidade, percebi grandes mudanças. Notei uma cara nova, um ar novo, novas avenidas, nova iluminação, novas escolas, progresso. Empresas. E por que não estender isso em todos os aspectos, né? O Centro Espírita não escapa desta onda de progresso que vem nos alcançando. Trouxe tantos equipamentos, de nada serviu, porque aqui nós tínhamos tudo pronto, à espera da nossa abordagem. E para aquelas urgências, como trabalhador espírita que somos há tantos anos, e sabendo que às vezes por falta de um T, tudo que vamos fazer fica prejudicado, então trouxe até extensão, sem necessidade. Porque nós vemos que o trabalho de Beto, o trabalho de Luiz, amigo há tantos anos, e todos vocês, corresponde ao momento e à situação do nosso planeta. Muito progresso. Eu recebi uma grande injeção de ânimo nesse ano de 2010. O movimento espírita atravessou, algum tempo atrás, a falta de velocidade nas coisas, não diria o movimento ou a estrutura em si, mas parecia que o mundo estava nos engolindo. Parecia que os hábitos da rua eram mais importantes do que esta convivência maravilhosa que nós temos aqui dentro. E de repente me acontece o congresso em Brasília, e coisas maravilhosas no centenário de Chico Xavier brotou. Coisas maravilhosas voltaram a nos empolgar. E eu comecei a recuperar. Em que Chico Xavier tocou a minha vida, por exemplo, Dinho, Oswaldo Magro Filho. De onde que eu sou? Gastão Vidigal. Cidade de pouco mais que 3, 4 mil habitantes na minha infância. Ali, brincávamos com o Roberto. Robertinho tinha o apelido de Júnior, Robertinho Stuck. Brincávamos, fomos crescendo, cada um tomou um rumo na vida. E eu fui fazer odontologia, mas pouco antes, ficamos sabendo de uma tragédia. Seu pai voltava de Araraquara para São José do Rio Preto. Ele dirigia um carro, o filho dirigia o carro da frente. O pai, policial rodoviário. O filho, num certo instante, capotou. Filho único, Alzira, a mãe, assim como todos os familiares, ficaram absolutamente assustados com o fato, já que ele desencarnou naquele instante. A mãe não teria, Dona Alzira, a possibilidade de ter outra criança. A culpa passou a agraçar aquela família, a sensação de que, por que isso aconteceu? Por que conosco? Já moravam em São José do Rio Preto nesse período, quando o casal passou a buscar Uberaba, o centro espírita aonde Chico Xavier trabalhava. No auge do desespero, da depressão, da angústia familiar, numa daquelas noites em que Chico sentava para psicografar 7, 8 da noite e parava às 2 da manhã, ao começar a leitura, ali estava minha querida mamãe Alzira, meu papai Roberto. Eu não morri. Estou vivo como nunca. E fui recebido do lado de cá pelo vovô, e citou o nome, pela vovó, pelos familiares, tio Joãozinho inclusive. E eu me questionei durante muito tempo, por que tão jovem desencarnei?
Por que atravessei uma situação em que eu teria a oportunidade de fazer muito da minha vida e de repente estava do lado de cá? E perguntando ao tio Joãozinho, ele me disse que não era o momento oportuno de sabê-lo, porque ele próprio, vítima de um acidente aéreo na cidade de Andeara, aonde morreu carbonizado, ele também se questionou muito. E ao avaliar registros de reencarnação, descobriu que em idos medievais, algumas pessoas foram sacrificadas, foram jogadas de penhascos, e ali elas eram carbonizadas também. Ele descobriu os motivos da sua dor, e eu não preciso mais dessas respostas. Só lhe digo, mamãe e papai, o santuário, aquele quarto, onde todos os meus pertences estão sendo mantidos, é desnecessário, porque eu lá não habito. Há quantas crianças, há quantas famílias precisando de auxílio. Então, mamãe Alzira, trabalhe pelo próximo. Vá prestar serviço. Ajude no centro espírita. Há muito o que fazer. Ele se despede da mãe. Todas as notícias, destas cartas chegam a nós em Araçatuba e aquilo nos trouxe muito consolo naquele tempo. E percebemos que Dona Alzira mudou o estilo de vida. Daquela senhora depressiva, desanimada, acreditando-se vítima de um destino muito cruel, ou vítima de uma situação em que envolvia o próprio marido, ela abandonou aquela situação de tristeza e foi à luta. Passou a ser voluntária no HB de São José do Rio Preto, passou a trabalhar no centro espírita junto a toda a assistência que ali era prestada e mudou de vida. Dali Chico, lá atrás, começa a nos tocar. Recentemente nós fomos à Itália, semana passada. E junto com o César Perry, que foi citado, nós fomos visitar um centro espírita em Treviso, uma pequena cidade, pequena, não muito pequena, mas no caminho de Roma, sul da Itália, a Milano, norte da Itália. E parando em Treviso, ali encontramos um grupo espírita que locou um salão de hotel para fazer um trabalho de divulgação doutrinária. E ao terminar, nós entrevistamos uma das dirigentes de atividade, a Dilza, em que ela citava, esse ano de Chico, nós estamos tão empolgados. E eu perguntei, como é que é trabalhar no movimento espírita aqui na Itália? Ela disse, a gente luta com muito esforço. Por quê? Porque o catolicismo é a religião dominante nesse país. Porque os nossos filhos têm dificuldade de se dizer espíritas na escola. Porque o preconceito ainda graça nas ruas. E nós não somos num número muito grande. A ponto que lhe conto. Há 10, 15 anos atrás, não havia sequer algum centro espírita no sul da Itália para frequentar. A não ser Milão, que tem um centro espírita mais antigo, mas está ao norte, muito longe das cidades do sul. Então nós fundamos e trabalhamos nessa casa espírita com muito sacrifício. E agora estamos compondo um grupo de 10 centros espíritas na Itália. São grupos familiares, são grupos menores, mas nós nos dedicamos com tanto amor e com tanta inspiração que sabemos que estamos trazendo alguma coisa que os italianos no futuro vão agradecer, que é o cristianismo redivivo pelo espiritismo. Tal qual Paulo um dia atravessou os portões de Roma para trazer o cristianismo a essa cidade, a este grande império, nós agora, imigrantes brasileiros, estamos voltando à Europa e estamos trazendo a boa nova. Achei tão interessante, porque aqui está pronto. Como eu lhes disse, quando entrei no centro espírita, estava tudo organizado. A mensagem sendo entregue ali fora. Alguém me esperando, alguém para apresentar. Lá não é assim. Lá os grupos lutam com outras dificuldades e às vezes nós nos aquietamos em casa porque nada contra a novela, mas porque aquele capítulo não pode ser perdido. E esquecemos do bem
que acontece dentro da casa espírita. O espiritismo faz bem a qualquer comunidade. Faz bem a Oriflama, a Araçatuba, a Treviso na Itália, assim como Roma. Nós não escapamos dessa circunstância. E quando nós conhecemos Chico Xavier, você citou, né? Bastante jovem, esse jovem já foi. Nós tínhamos, enfim, a energia dos 20 anos de idade, a inexperiência daqueles anos também. E nós sabíamos o quanto a vida iria nos mostrar da sua face tranquila, mas também da sua face turbulenta, a ponto da gente entender em que instante o Espiritismo vai nos ajudar. E eu confesso que eu tenho sido testado, e fui muito testado de 3, 4 anos para cá, no sentido de entender a profundidade da mensagem, que até então não entendia. Para alguém que desconhece o Espiritismo, ou uma pessoa cética, alguém que não entende o espiritualismo em geral, atravessar as experiências, por exemplo, que atravessei, seria fatalmente marcar uma consulta com um psiquiatra e entrar imediatamente num tratamento antidepressão, com todas as drogas possíveis e imaginárias. Mas quando a situação, foi um tanto mais difícil, mas eu percebi o que isso me inspirava, o que o Espiritismo me inspirava. E o legado que Chico Xavier nos deixou, dando-nos força para levantar todo dia e seguir nos compromissos assumidos, que cada um de nós tem o seu. Então, quando será a sua experiência? Quando vai ser o seu momento de crescer? Talvez no dia da maior provação. Dona Alzira sentiu quando Robertinho se foi. Eu tenho a impressão que há algum tempo venho percebendo o lado mais humanístico da vida. Para que estamos aqui? Por que vocês estão em Oriflama e não nasceram em Nova York? Por que Deus nos coloca exatamente na rua tal, no bairro tal, de tal cidade? Porque ali há alguma coisa a ser feita. Cada um de nós tem uma grande força interior para executar alguma coisa, para plantar uma ideia e para trabalhar isso tudo na sequência. É questão de dar ou fazer gradualmente o trabalho que vai aparecendo. Quando chegamos em Brasília, no primeiro dia de evento, já nos surpreendemos com a presença do vice-presidente da República, com vários ministros, a delegação da Federação Espírita Brasileira e, acima de tudo, a energia que todos nós sentíamos ao circular por aquele congresso. O filme de Chico havia alcançado o seu auge, colocando o homem Chico Xavier para todos os brasileiros. Ao visitar a cidade de Belém do Pará, após o lançamento do filme do Chico, vários amigos de lá, católicos, comentavam: que vida, que homem. E se nós formos observar toda a narração de Vanucci, do diretor do filme Chico Xavier, já me veio o nome, ele comenta que ele não quis retratar a presença dos espíritos, ele não queria retratar os acontecimentos espirituais, mas sim as decisões do homem Chico Xavier, o que aquele homem fez da sua vida, e contar da maneira mais natural possível, desde o seu possível encontro com Emmanuel, na narração do cineasta, e que nós sabemos, ele titubeou em assumir claramente tudo o que aconteceu do ponto de vista espiritual. Mas o filme é claro. E para quem conhece a biografia do Chico, nós vemos que há algumas pequenas adaptações ao cinema. Quanto ao resto,
há muita verdade, há muito da biografia do homem que nos empolga, até os instantes de hoje. E na Itália, eu perguntei aos espíritas se eles haviam tido contato com o filme Nosso Lar, e eles diziam, aqui não é tão fácil. O filme não vai chegar da maneira como chegou para vocês no Brasil. Se algum companheiro de lá adquirir o DVD e encaminhar, nós vamos receber. Inclusive ficamos sabendo que no Congresso Internacional de Valência, executado ou acontecido no último mês, o filme Chico Xavier não foi colocado para o grande público por falta de autorização ou por falta de negociação com os direitos autorais da obra. O que não aconteceu com o filme Nosso Lar, que foi acompanhado por 1.600 espectadores na maior empolgação. Lembrando que nesse Congresso Internacional de Espiritismo de Valência, nós tínhamos 800 elementos da delegação espanhola, não da delegação brasileira. Interessante que Chico Xavier, ele vem dando não só a empolgação, mas uma direção bastante harmoniosa para o nosso movimento. E o homem Chico Xavier falou grandes coisas. Gosto muito das frases, algumas delas nós citaremos aqui, quando ele comenta a casa espírita, por exemplo. Dentre os fatos de 2010, nós fomos, neste ano, acompanhar a Semana Chico Xavier em Pedro Leopoldo. E ali nós vemos o Centro Espírita Luiz Gonzaga, e aqui nós vemos o Centro Espírita, aonde Chico Xavier tanto psicografou no início da sua tarefa mediúnica. Nós vemos aqui o corredor e uma sala à esquerda, onde nós temos hoje a sala de passe, que no passado, quando das reuniões de materialização, espíritos, dentre eles, Emmanuel, Sheila, materializados, atravessaram paredes, acenderam tochas, iluminaram o ambiente, dando evidências físicas da existência do espírito. E hoje, por volta das 14 horas, fui visitar uma antiga amiga, Dona Glamir, da cidade de Ilha Solteira. No hospital, Dona Glamir me tocou a mão e falou, lembra, doutor Oswaldo, desde 99. Eu falei, Dona Glamir, a senhora lembra a data? Eu lembro, desde 99 a gente se conhece. Como que a senhora está, Dona Glamir? Eu estou pronta. A senhora está pronta? Estou. Não sinto mais as pernas. O tumor, ele realmente envolveu toda essa região inferior do meu corpo. E é melhor que eu fique quieta para não sentir dores e não precisar de tanta morfina. Mas eu percebo que estou pronta. E lembra, doutor Oswaldo, daquela palestra? Que palestra, Dona Glamir? Quando eu fui à Auriflama, porque você tinha que me levar a Satuba, eu peguei carona e no caminho você tinha um compromisso naquela cidade, eu não me lembrava. Então, continue com suas palestras, mas Dona Glamir, é um trabalho maravilhoso. E pena que naquele período eu não segui, eu não entrei para a doutrina espírita. Prossegui com meu credo religioso, que até hoje me acompanha, mas depois que o câncer se desenvolveu, eu procurei casas espíritas, obtive consolo, sinto-me preparada. Talvez a dor tenha me feito pensar que há um lugar melhor do que este, porque o meu espírito está sofrendo as dores do corpo, e talvez ele queira se libertar. Eu olhava para a Dona Glamir, uma vontade de chorar. Uma emoção tão forte ela nos passava. E ela se lembrava daquela palestra, de tantos anos atrás. Eu não pude vislumbrar nenhum espírito materializado em vida, nunca. Mas pude perceber
manifestações espirituais com o perfume, mediante a presença de Divaldo Franco, mediante a presença de alguns outros médiuns, como Medrado, Mariluza. Nós pudemos acompanhar um pouco do trabalho em Peirópolis. Pudemos seguir em direção ao Uberaba e ver Chico Xavier. Quantas maravilhas, quantas mães se levantando e comprovando a espiritualidade existe. É só uma mudança quântica. Ouvi essa expressão ainda ontem. Quando, ao conversar com alguém, e um falava para o outro que alguém havia falecido, a espírita respondeu, não, o fulano fez uma mudança quântica. E eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de entrar no Google, ou entrar no YouTube, e escrever teoria das cordas. Vocês verão algo incrível. Algo que complementa aquilo que nós estamos falando. Não é mais necessário carregarmos a dúvida da existência do espírito. As dimensões estão acontecendo, elas são paralelas. Porque se comprovou que o elétron do átomo, quando você pensa que ele está, ele não está. Tal qual uma corda de violão ou violoncelo, ao fazer a nota musical e ao vibrar, ela desaparece no espaço. O mesmo se dá com as dimensões. Quando você pensa que ali é a dimensão real, ela está noutra posição. E as dimensões vão se sobrepondo. Por isso que há várias moradas na casa do Pai. E por isso que tempo e espaço tem outra conotação quando se fala em espírito. E é por isso que Einstein tinha razão. E é por isso que hoje a ciência vem se apoiando nessas questões espiritualistas. Eles não querem mais a religião do passado. Eles querem uma religião, os cientistas, que acompanhe todo este progresso, a desmaterialização daquilo que é a base da vida cética, o objeto. Naquele centro espírita Luiz Gonzaga, nós vimos atas, que faz parte do memorial Luiz Gonzaga, atas aonde Chico Xavier fez doação do direito autoral de suas obras. E conversando com uma das dirigentes da casa, ela nos falou, sabe, Chico constou em uma das atas, que aqui não está, Chico colocou que o Luiz Gonzaga deveria estar sempre com as portas abertas a todos que choram, a todos que sofrem. Porque se algum dia o Luiz Gonzaga não se prestar para esta atividade de socorro e consolo, as portas deveriam ser fechadas e a chave levada à Federação Espírita Brasileira, para que alguém em condições de prestar a devida atenção voltasse a abrir aquela instituição para as suas atividades. E foi uma manhã maravilhosa, quando, neste domingo da Semana Chico Xavier, nós vimos o centro espírita que ele fundou, que ele trabalhou a todo vapor socorrendo os necessitados, não só com a sopa, quanto a palestra, quanto as demais apresentações. Chico sempre foi a favor da inclusão. E é o momento de permitirmos o acesso às nossas casas. Ah, mas o fulano não é cristão. Vai conhecer a mensagem, é a mesma. Mas o Beltrano não vai entender, entende? Mas ele é ou ela é, que importa. Jesus não escolhia as pessoas para a qual ele dirigia a mensagem. Ele dirigia a mensagem. Nós não podemos criar obstáculos para a chegada de uma cadeira de roda, um cadeirante. Nós não podemos criar obstáculos para a chegada de alguém que é surdo-mudo. Talvez devêssemos conhecer um pouquinho de Libras. E quem sabe um dia, um surdo-mudo, fazer uma palestra espírita com um intérprete à altura. Eu assisti recentemente uma palestra em São Paulo, de um surdo-mudo, em que
Ele, com o seu código em Libras, se manifestava, um intérprete fazia a leitura e numa velocidade incrível, tudo o que ele queria comunicar era passado ao grande público, que aplaudiu de pé. Nem Jesus é unanimidade entre os homens. E nós queremos discutir essas questões de menor importância. Espírito de competição, dizia Chico. Eis o que precisa terminar dentre ou entre os companheiros de doutrina espírita. E de fato, nós não temos aqui um jogo de vaidades ou uma manifestação de ego. Porque se eu, Dinho, estiver trabalhando desta forma, eu estarei fazendo um serviço a favor de um histórico e não de uma mensagem que é muito maior. Daí, a divulgação da doutrina espírita, ela não acontece mediante, exclusivamente, as exposições. Mas ao aprendizado de separar um legume. Ao aprendizado de, num serviço voluntário, deixar o centro totalmente higienizado. Entregar as mensagens, como citei, fazer a divulgação da sua forma. Através de diálogo, conversa, ou mesmo jeito de ser, no trabalho, com as pessoas, com os amigos, com os colegas e companheiros. Chico falava, no centro espírita onde existe muita briga, está faltando trabalho. Frase muito interessante, porque o ser humano tem uma dinâmica. O trabalho nos tira de situações complicadas. Se ficarmos com a mente ociosa durante muito tempo, nós damos espaços a pensamentos estranhos e talvez a inclusão de espíritos intrusos na nossa vida. Daí, se nós queremos nos curar de pessimismo, de mau humor, comece a fazer alguma coisa que você gosta. Algo ligado ao bem. Que fazer o bem é igual fazer ginástica. No começo dá uma preguiça. Dá muita preguiça. Mas depois que você fez uma pequena caminhada, outra pequena caminhada, dali a algum tempo você está absolutamente desejando fazer outra caminhada. O bem. Quando você começa a praticar, ele te envolve numa atmosfera de alegria. E aí você pratica todo dia, e fica absolutamente envolvido naquela psicosfera, vamos assim dizer. E aí o Chico falava, em qualquer situação, nós temos que ter calma. Calma. Porque se você consegue se acalmar mediante as pequenas coisas, um dia você terá muita clareza para tomar grandes decisões em momentos mais complicados. Acompanhar aquela que seria a última psicografia. A mediunidade de Chico também é outro ponto a ser comentado, segundo a ótica dele próprio. Então vamos trazer um pequeno trecho de uma reportagem um pouco antiga. E o SBT Repórter conseguiu com exclusividade acompanhar aquela que seria a última psicografia do médium. Com dificuldade, as mãos trêmulas reproduzem o recado dos espíritos. Apesar da saúde abalada e da cegueira em um dos olhos, ele está pronto para cumprir pela última vez sua missão. Ele começa a escrever. As letras quase sem contorno preenchem o papel. Chico está tão concentrado que não percebe que a folha acaba.
choram. Para quem ouviu, psicografando numa velocidade absurda, como décadas atrás, a persistência dele no trabalho mediúnico, na sua missão, nos mostra a determinação. Ele se superava a cada instante, mediante a sua catarata, mediante a sua angina, mediante o problema da próstata, mediante a tantas coisas que aconteceram. E nem por isso deixou de viver uma longa vida. Alguns tentam comentar, mas Chico passou por tantas doenças, tantas provas, e ele jamais viu os seus problemas como algo não esperado ou natural. E nós sabemos que muitas das suas dificuldades têm a ver com as próprias dores do mundo, que ele acabava consolando naquelas filas intermináveis no centro espírita. Ao citar aquela materialização, eu quero colocar aqui alguma coisa, um depoimento que foi obtido naquelas reuniões, onde foi colocado assim: aparece um espírito de expressão austera e nobre, sua roupa, uma toga romana de tonalidade azulínea, e no peito amplo, uma via láctea com miríades de estrelas tremeluzindo com invulgar fulgor. Nas mãos, uma tocha representando a fé. Ele disse: amigos, o que acabastes de ver e de ouvir representa maiores responsabilidades sobre os vossos ombros. Era o Emmanuel. Fala-se que quando essa tocha foi acesa, a luz que envolvia todos na sala realmente era ofuscante. Quem deu esse depoimento foi Antônio de Pádua Malaquias. E o fato aconteceu em 1952. Deus me livre da solidão de um gabinete onde apenas os espíritos me fizessem companhia. Portanto, o médium Chico Xavier tinha a disciplina, os momentos de introspecção, de psicografia, como buscava os momentos de contato com o público, de contato com o mundo, vamos assim dizer. Sou feliz na minha condição de médium, sabendo das dificuldades que todos os médiuns enfrentam. Porque à medida que não acontece a disciplina, a dedicação, a renúncia, a consciência tranquila ligada à mediunidade, a mediunidade se torna um peso. Ele dizia: mediunidade não é condição de santidade. Ao visitar Pedro Leopoldo, nós fomos na Fazenda Modelo, onde Chico trabalhou durante anos como funcionário público. E esse é um local muito especial, porque ali dentro o livro Paulo e Estevão foi psicografado. E ele, absolutamente sozinho, ao final de cada período de expediente, ali se concentrava e ali psicografava. Porventura, após aquelas psicografias, ele ia em direção à casa do Dr. Rômulo, seu chefe, aonde o culto do Evangelho no Lar também tinha, o culto acabava acontecendo. Cotidiano. Chico dizia: nunca passei um dia da minha vida sem luta. Nunca pude me dar o luxo de ficar choramingando. Desculpe-me. Não me lembro de um só dia que tivesse atravessado sem problemas. E essa é uma frase que eu gostaria que vocês guardassem na memória. Porque ele dizia: a paciência
desarticula os mecanismos do mal. Quando você está realmente por um triz, suporte. Não se atire do 8º andar. Não pegue o revólver. Não encha a boca com os narcóticos ou o seu estômago para dar cabo à sua vida. Todos nós um dia enfrentamos o chamado Calvário. E o Espiritismo faz diferença nessa hora. Nem sempre os espíritos que nos protegem conseguem se antecipar aos perigos a que, pelo nosso livre-arbítrio, nos expomos. Notem que ele, como médium, ele tinha o acompanhamento constante de Emmanuel. Mas nem tudo que acontecia à sua volta, de ruim ou de bom, era anunciado. Até porque é importante que tomemos as nossas decisões. Se a partir de agora você se torna dependente de um médium, dependente de um espírito que aqui está, ou em outro local, e precisa decidir que roupa vai usar no dia de amanhã, mediante a autorização do espírito, você deixou de ter mérito pelos seus próprios atos. E Chico de longe pedia ou falava às pessoas que elas se tornassem escravas do pensamento alheio. E ao falar em desobsessão, nós pensamos na libertação em relação a tudo isso, mas com maturidade, com responsabilidade. Porque somos nós mesmos que solicitamos as provas porque iremos passar na Terra. E de fato assim o é. No Livro dos Espíritos é feita uma pergunta: o que viemos fazer na Terra? E a resposta é: para alguns provação, para outros missão. E os Espíritos não responderam passeio, diversão constante, lazer intenso. Até porque a felicidade no planeta Terra, ela é relativa ao próprio planeta. E à medida que o progresso alcança, nós migramos. Existe essa possibilidade, aonde migrar para outros orbes, aonde o padrão de felicidade é um tanto diferente do nosso. Daí provas nós vamos atravessar. E é uma questão de escolha, a opção da nossa maneira de ser. E o quanto antes nós optamos pelo bom humor, melhor para a nossa velhice. Será que eu vou me tornar um velho rabugento, né? Aquele que com uma bengalinha faz toque na cabeça alheia? Depende. Como você é hoje? É uma questão de opção. E um psiquiatra da USP, durante um simpósio feito pelo Bradesco, estou citando os nomes porque isso foi divulgado na revista Veja, ele dizia que é necessário seguir alguns pontos para ter um bom envelhecimento. Mas um deles, ele disse, escolher o bom humor enquanto é jovem, como opção de vida. O bom humor é enfrentar os fatos do cotidiano de forma não tão estressada, não tão reativa, com paciência para desarticular os mecanismos do mal, como já foi colocado. Ninguém nos tenta, nós é que somos tentados por nós mesmos. A partir dali abrimos as portas para a presença espiritual boa e ruim, a que intui para o bem e a que nos intui para o mal, a obsessão. Há algum tempo atrás, uma de minhas sobrinhas, ela chegou e falou, tio, não aguento mais. Meu namorado me largou e chorava. Tenho prova, não consigo estudar. Faço isso, mas fico pensando o tempo inteiro porque fui abandonada. Não me sinto nem bonita. Ela tem assim, uma beleza física bem diferente. Ela tem uma presença interessante. E ela se dizia, sou feia. Nossa. E aí,
como o congresso do Chico Xavier estava acontecendo, eu me lembrei desta frase e coloquei: minha querida sobrinha, lágrimas não substituem o suor. No outro dia, ela levantou com um gás total e foi estudar. As semanas foram passando e ela entendeu que é muito melhor, né, fazer com que as lágrimas aconteçam pela transpiração do que pela depressão, tristeza, angústia, síndrome do pânico, agonia e outras, né, alterações de personalidade que estão acontecendo em nossa comunidade. Quando acabo de chorar, dizia Chico, eu estou na mesma situação. E nós já citamos esta frase ainda hoje, quando ele falava: como vamos ter paciência com as grandes coisas se não temos com as pequeninas? Nova York hoje é uma cidade segura. É uma cidade em que é possível caminhar a pé, com uma câmera fotográfica, com carteira no bolso. O que 20 anos atrás não era possível. Você seria assaltado, veria toda a prostituição exposta no Times Square. Mas o prefeito de Nova York começou a trabalhar pequenos delitos da comunidade e trabalhar com tolerância zero para os pequenos delitos. E a partir da correção dos pequenos delitos, os grandes desapareceram. Mas foi preciso um trabalho, uma direção, uma estratégia, um plano de trabalho para Nova York. E ele reorganizou a sociedade. Para a gente se reorganizar mentalmente, vamos começar trabalhando as nossas pequenas falhas. E à medida em que corrigimos cada uma delas, a felicidade que nos envolve nos dá força para as correções de grandes problemas de personalidade que todos nós carregamos. Será que Chico era uma pessoa orgulhosa, era um indivíduo, enquanto encarnado, né, na pessoa Chico Xavier, naquele corpo físico? Será que ele era orgulhoso? Será que soberba, ganância fazia parte do seu espírito? Ou ele dizia: as minhas imperfeições são tantas, e prosseguia. Deixa eu me ver. Dinheiro? Eu só quero o necessário para sobreviver. Casa? Eu não tenho o que fazer com mais de uma. Então, eu procuro me interessar pelos meus gatos, meus cachorros, né, os animais de estimação que ele tinha. E ele fez uma opção por uma vida simples, sem grandes prisões, porque sabia, como todos nós sabemos, que a grande lei do universo é da transformação. Aquele dinheiro que você pensa que é seu, ele vai passar para outras mãos. É uma questão de tempo. Tudo se transforma, tudo transita entre um indivíduo e outro. E aí está a beleza do universo. E aí está colocada a questão de não sermos, né, egoístas ao ponto de impedir a circulação dos bens de Deus. Outra frase de Chico: a gente tem mania de dramatizar a própria dor. E é o que aconteceu quando Dona Glamir começou a conversar conosco agora à tarde. Ela dizia: eu estou pronta. Mas Dona Glamir, a senhora está bem? Eu estou bem. Tudo bem mesmo? Tudo bem. E nós sabemos que Dona Glamir, de fato, a não ser que aconteça alguma coisa muito diferente, ela tem os seus dias aqui na Terra como que contados. E ela não reclamou. O Chico falava: sei o que devo ser e ainda não sou. E todo aplauso externo é ilusório. Ele falava com frequência que à medida que nós vamos alcançando um certo progresso, nós criamos muitas simpatias espirituais. E ao desencarnarmos, nós vamos nos encontrar com essas pessoas simpáticas e teremos vergonhas, nós sentiremos vergonha
das pequenas falhas de personalidade que carregamos. E é por isso que no além nós pedimos para reencarnar e enfrentar as provas mais variáveis para progredir, para não sentir vergonha de si mesmo. Essa frase é dele: eu não posso cair porque nunca me levantei. Imaginem Chico, né, fazendo tais comentários. Perdão. Feliz é aquele que na hora de dar o troco perde a vontade. Ainda hoje ouvi uma história de uma pessoa que tinha investido um dinheiro em torno de R$500 mil e a pessoa que estava com o investimento faliu. Ele entrou em desespero. Ao comunicar aquilo para a família, a cada instante a família lhe perguntava. Foi quando ele resolveu buscar o revólver e colocar na mão desses familiares: o que vocês querem que eu faça? Me mate? E depois alguns comentários aconteceram, como numa análise chegou ao ouvido do devedor a frase: se eu algum dia desenvolver algum tipo de doença por causa disso, você vai morrer. Parece um absurdo, né? Nós aqui dentro do Centro Espírita, jamais, né, se temos a consciência espírita, se conhecemos o Evangelho segundo o Espiritismo, as obras básicas, jamais faríamos tal tipo de ameaça a alguém, por entendermos que o Chico falou: feliz daquele que na hora de dar o troco perde a vontade. E ele prossegue: quem persegue não sai do lugar. Ah, mas eu fui violentamente explorado por alguém. Mas karma. Não é calma. Karma. Às vezes, na nossa encarnação atual, valores de antigas reencarnações são colocados em teste. E talvez a sua provação, ela tenha um período curto, um pouco mais longo, mas não pare, porque tudo se ajeita. O caos se organiza. Não há problema que não tenha algum tipo de solução. Talvez não seja a que você queira, mas vai ter uma solução. A virtude mais difícil de ser posta em prática é a do perdão, dizia ele. Quem aprende a perdoar tem caminho livre pela frente. Procurem se lembrar desta grande verdade. Odiar o próximo, ter vontade de praticar a vingança em relação a alguma coisa, é como você tomar veneno e querer que o outro morra. Hoje os cursos de comunicação, eles estão expostos em diversas universidades. Chico não fez um curso de comunicação, mas ele se comunicava muito bem. E nas suas frases, ele dizia alguma coisa interessante sobre a tal verdade. A verdade que fere é pior do que a mentira que consola. Ah, mas eu só falei a verdade. E a outra pessoa sai chorando. Não, você usou de uma expressão, uma verdade, para ferir. Não foi para ajudar, foi para ferir. Eu nem sempre posso falar o que penso, dizia Chico Xavier. Nós temos que respeitar o estilo mental, a maneira de raciocinar da pessoa que está à nossa volta. E fazer um processo de adaptação de personalidade para poder se comunicar, senão não tem comunicação.
Imaginem se eu aqui entrasse e começasse a falar para vocês de osteoblastos, osteoclastos, fisiologia óssea, presença, né, de proteínas, enzimas. Nós não teríamos comunicação, porque eu não me sintonizei com o grupo. Mesma coisa, daí para cá. Se ao subir aqui em cima, vocês mantivessem numa atitude hostil em relação ao expositor e estivessem mandando para cá uma energia negativa, eu iria sentir. E essa barreira iria com certeza dificultar a comunicação, porque não houve a adaptação. E por sinal estou de branco porque vim do trabalho, não porque há uma vestimenta branca adequada, um sincretismo dentro do movimento espírita. Isso, no geral, não, né, a gente sabe que não é previsto e não acontece. Ele falava um pouco das críticas, o filme do Chico Xavier, assim como nós temos na biografia do Chico Xavier os relatos de jornalistas que tentaram ridicularizar o médium mineiro. E ele, em relação a estes, entre aspas, né, essas pessoas, ele dizia: quem não tem razão no que me critica, não merece resposta. E quem tem, está falando a verdade. Contra a verdade, nada pode mudar. Isso para nos fortalecer em relação às fofocas. Notoriedade é a palavra. Todo mundo que está ou inicia na prática do bem vai chamar atenção. Se você pratica o bem, mas está embasado, né, numa doutrina, num trabalho que oferece frutos, você deixa de ser vidraça. Você se torna altamente resistente a todas as agressões que vêm do mundo exterior. Portanto, vamos continuar fazendo o bem. E dê notoriedade ao trabalho. Por que não divulgar todas as atividades assistenciais desse centro espírita? Ah, mas não, as pessoas precisam saber que ali acontece o bem. Vamos comunicar o bem. Quem está trabalhando no bem, seria interessante que divulgasse a toda a coletividade que ali acontece o amor. A verdade que esmaga, dizia Chico, está destituída de amor. Eu fugiria de quem só tivesse verdades para me dizer. É quando a gente começa a reclamar que não tem mais amigos. Onde estão meus amigos? Eu ando tão sozinho, ninguém quer ficar perto de mim, nem meus familiares. Como você os trata? A partir de um certo instante, você se tornou aquela pessoa que, olha, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você não pode falar isso, não pode falar outro. E começa a reprovar, as pessoas se afastam. Eu fugiria de quem só tivesse verdades para me dizer. Mas é verdade, eu sei. Só coloca carinho, né? As pessoas gostam de se sentir abraçadas espiritualmente. Daí, quando você não tiver uma palavra que auxilie, procure não abrir a boca. É melhor, dizia Chico. E aí tem aquelas pérolas de Chico Xavier, aonde uma delas faz parte daquela opção de vida. De tudo, dizia ele, precisamos saber extrair o que tem de melhor. Num apiário, nós vamos adorar o mel. Não precisamos levar as ferroadas. Portanto, há uma técnica de se obter o mel sem levar as ferroadas. Ao visitar Chichén Itzá, no México, nós vimos que os astecas utilizavam colmeias nos extremos dos muros da cidade, para que quando atacados, eles ativavam as abelhas e elas faziam o ataque dos agressores. Então, tornando-se uma arma viva, as próprias abelhas. Essa frase é maravilhosa. Eu preciso de um médium, eu preciso de um espírito para me falar o que eu tenho que fazer, eu preciso de uma orientação espiritual urgente. E Chico falava: necessitamos saber decifrar a mensagem que a vida está nos enviando em códigos. A todo instante Deus fala conosco.
das expressões mais simples da vida e nos comunica o caminho do bem. No começo da abordagem, nós citamos o poder que cada indivíduo tem de transformação. Chico falava, as nossas atitudes inspiram atitudes, seja no bem ou no mal. Para servir a Deus, ninguém necessita sair do seu próprio lugar ou reivindicar condições diferentes daquela que possui. Não, mas eu só farei um trabalho legal se eu estiver acompanhando fulano. Talvez, mas nesse momento é possível não. Qual é a mensagem que a vida está te dizendo, te colocando? Floresça e produza frutos aonde você está. Aí Chico coloca que as pessoas que têm vindo a mim com maior frequência, queixando-se da vida, são pessoas que nunca moraram em barraco, nunca passaram fome, ou nunca estiveram doentes sem que tivessem dinheiro para comprar o remédio. É a velha história da gente ser insaciável na nossa ambição e extremamente tagarelas quando vamos falar das nossas dores. Nunca houve tempo na humanidade em que soubéssemos tanto educar as crianças dos vizinhos. E aqui poderemos traduzir para a nossa própria criança espiritual. A depressão pede o remédio do trabalho, dizia Chico. Quem sofre de depressão deve fugir da cama, do sofá, faça qualquer coisa. Vamos nos aceitar como somos, olha a psicologia, e prosseguir com muita fé em Deus. E de fato, a vida na angústia, na insegurança em relação ao futuro é que nos está colocando nas circunstâncias depressivas. Sem a ideia da reencarnação, sinceramente, com todo respeito às demais religiões, eu não vejo uma explicação sensata para a vida, dizia Chico. E quem faz o bem, queira ou não, será recompensado. Naquele instante do evento em Brasília, nós observamos a chegada do diretor do filme Nosso Lar, o elenco, os atores, trabalhando numa alegria na divulgação do filme, que aquilo nos contagiou, e contagiou o movimento espírita. Ir ao cinema, em Araçatuba, a melhor sala, onde faz projeção de filmes em 3 dimensões. A melhor sala tinha, ou estava apresentando em muitas sessões, o filme Nosso Lar. Que orgulho! Que orgulho! Eu realmente não imaginava que nesta encarnação nós pudéssemos ter esta oportunidade de ver o grande público indo ao cinema e acompanhando as obras espíritas, com muita curiosidade e sede de aprendizado. Eu creio que ainda não saiu em DVD. Nosso Lar. Eu assisti um trailer. Quando no filme eles misturaram. Acorda! Eu achei aquilo de uma extrema poesia. Olá, André. Como está? Que lugar é esse? Quem são vocês? O que aconteceu aqui comigo? Todas as suas perguntas vão ser respondidas no tempo devido. Eu só preciso de explicações. A vida na Terra é uma cópia daqui, André. Mas tudo aqui
tem um porquê e um sentido, como você vai ver. Como posso mandar uma mensagem para minha família? Eu preciso vê-los. Como ele ia fazer isso? Ele era um homem bom, não tinha muito tempo pra gente. Amar, uma grande guerra de alcance mundial começa. Milhões de almas se voltarão em Eu não vou esperar anos e anos para retornar. Vamos embora. Perdoe, agora somos chorando por você. André, o mundo precisa de histórias felizes. Um dia você vai entender. É sempre tempo de recomeçar. Alguma vez você imaginou vida depois da vida? Nós vimos ali a descrição da guerra em nosso lar e em Pedro Leopoldo, uma das pessoas que acompanhou o Chico na Fazenda Modelo conta que quando ele saía do seu escritório e em direção à casa do Dr. Rômulo, ele atravessava uma região de gramado, né, contendo ali alguns quarteirões. E Chico como que passava doutrinando espíritos e depois contava às pessoas que eram entidades trazidas das batalhas, das guerras, e que ele, ao ali percebê-las, ele ia socorrendo um, socorrendo o outro dentro das suas possibilidades. Quando o crítico da Veja comentou que Nosso Lar, pela apresentação cinematográfica, mais parecia uma Brasília atualizada, eu adorei a resposta de Richard Simonetti, quando falou, mas como se Brasília foi fundada depois que o livro Nosso Lar foi escrito? Então Brasília se parece com Nosso Lar. E não Nosso Lar se parece com Brasília, arquitetonicamente falando. Portanto, a gente sente alguma coisa no ar. E quando aqui entrei, eu comentei o progresso. Nós comentamos a Oriflama, nós comentamos a forma como que tudo está diferente. É o mesmo lugar, mas as coisas estão um pouco transformadas. E durante o evento, no encerramento do congresso do centenário de Chico Xavier em Brasília, Divaldo Franco nos dá uma psicofonia que, creio eu, que já foi até apresentada aqui, mas da qual eu quero me ater a um pequeno comentário. Vou tomar a liberdade de trazer Divaldo novamente a todos vocês. Estamos agora em um novo período. Estes dias assinalam uma data muito especial, a data da mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. A grande noite que se abatia sobre a terra, lentamente cede lugar ao amanhecer de bênção. Retroceder não mais é possível. Retroceder não mais é possível. Estes dias assinalam as mudanças do planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. A partida, o juiz já apitou e os acontecimentos nos indicam que alguma coisa diferente está no ar. O mundo está pior, o mundo está mudando. Nós nos comunicamos em segundos através da net com a rede social espírita inteira.
Através de um Facebook, nós discutimos diversos assuntos de interesse para a saúde, para a religião. Através do Twitter, nós observamos o que alguém está pensando ou está querendo colocar ao público em determinado instante. E há outras coisas que irão acontecer. Tudo isso tem sido previsto pelos médiuns de décadas até o instante. E durante essa semana passada, ao dar a aula na faculdade, eu comentava com os nossos alunos de graduação. Meus queridos alunos, o seu professor usou sapato plataforma e ouvia LP numa sonata. E agora, no próximo fim de semana, o seu professor tem que ir para São Paulo fazer um treinamento de cirurgia virtual, que é realizada no ambiente do computador, em que nós transmigramos para dentro do computador a pessoa. E fazemos a cirurgia daquela pessoa lá dentro, conhecendo-lhe os vasos, o tecido ósseo, para depois transferir a cirurgia para o mundo real. E isso é só o começo. Quando o filme Avatar chegou, mostrando as 3 dimensões, nós achávamos que aquilo era apenas entretenimento. E agora nós vemos as dimensões se sobrepondo e falamos de mundo espiritual com uma naturalidade absurda. Daí os tempos são outros. Retroceder, não mais. Se Veneza está alagando, se algumas cidades costeiras, se estas cidades passarem por dificuldades em relação à elevação do nível da água, faz parte da adaptação, uma resposta do planeta à nossa agressão. É muito cômodo da nossa parte achar ou ter a pretensão de querer salvar o mundo. O mundo está salvo. Nós precisamos salvar a humanidade. Isso é um pouco diferente. Trabalhar com sustentabilidade, responsabilidade social, responsabilidade econômica, isso tudo é muito diferente. E é por este caminho que nós vamos trilhar. Espíritas e não espíritas. Deus, com certeza, quer uma terra um pouquinho diferente. E Ele está trabalhando para isso. O Congresso de Brasília nos fez sentir essa transformação. E eu procurei colocar nas atividades deste ano aquilo que nós pudemos lá presenciar. Eu espero que vocês tenham sentido um pouquinho do que eu presenciei. E desculpem-me só as nossas falhas em talvez não dar tanta clareza às belezas espirituais que chegaram em Brasília no primeiro trimestre do ano. Então, muito obrigado pela paciência. Jesus é o nosso personagem, Jesus é o nosso amigo e não tem como as coisas darem errado se a gente entender a filosofia cristã. Fiquem com Deus, sintam-se muito bem ao retornar aos seus lares.